condenação de Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo. Dois conspiradores, dois bandidos, criminosos que conspiram contra a soberania do nosso país, atacam e ameaçam as nossas instituições, sobretudo democráticas. Eduardo Bolsonaro tem atuado de forma criminosa contra a nossa soberania, atacado e violentado a corte de nosso país, coagindo os ministros do STF, inclusive o próprio parlamento, a terem que tomar medidas que protejam o seu pai e aliados. Também vamos falar sobre um vídeo que eu gravei em resposta ao Nicolas Ferreira, numa espécie de telenovela ou mini-teatro, tentando atribuir à esquerda, não só brasileira, mas internacional, o discurso de ódio, encobrindo a verdade dos fatos e a realidade daquilo que sempre representou a luta entre os supremacistas norte-americanos, o colonialismo aqui no Brasil europeu e, claro, o preconceito, discriminação e luta contra as minorias. Em um contorcionismo absurdo, como eles costumam fazer, Nicolas Ferreira chegou ao ponto de trazer no seu vídeo as ações desumanas de Adolf Hitler como se, sobretudo, como característica da esquerda. Expliquei que, na verdade, o socialismo nacionalista da Alemanha não tinha nada a ver com esquerda. Inclusive, expliquei no meu vídeo, que você deve assistir e compartilhar, que Adolf Hitler apenas utilizou dos métodos marxistas, mas para combater o próprio marxismo. E isso está declarado num livro que o Nicolas nunca deve ter lido na vida, porque se ele não está acostumado a ler, né, um gibi, ou mesmo a Bíblia, porque ele não sabe nada de Bíblia, imagine ler esta biografia, inclusive do jornalista e biógrafo de Adolf Hitler, onde o mesmo afirma que o marxismo é dinâmico, o marxismo precisa ser combatido e a única revolução possível contra o comunismo e marxismo, segundo o Goebbels, era justamente a Revolução Social Nacionalista. Portanto, eu dei uma aula de graça para o Nicolas Ferreira, refutei as suas aberrações e peço a você, que ainda não foi manipulado, que ainda não sofreu uma lavagem cerebral, que ainda resta aí um espaçozinho no teu cérebro para não ser enganado por estes que encobrem o preconceito, a discriminação, o sentimento supremacista, pessoas que, na verdade, nunca contribuíram para a economia pública de nosso país, como esse pivete de Belo Horizonte, que passou parte da sua vida vivendo do dinheiro e suor dos crentes, através de seus pais, e entrou para a vida pública, inclusive de forma violenta, hostil, preconceituosa e odiosa, gravando vídeo em um banheiro para ridicularizar uma jovem trans de 14 anos de idade. Este é o meu trabalho. Aqui, bolsonaristas não são bem-vindos, porque alguns já estão com a mente totalmente atrofiada, sofreram uma distopia cognitiva ao ponto de negarem a realidade. Agora, para você que está elogiando o vídeo do Nicolas Ferreira e batendo palma e dizendo que ele está com a verdade, o Nicolas é expert em mentir, em criar mecanismos de manipulação para ter aparência de verdade. Eu recomendo que você assista o vídeo que eu publiquei de 12 minutos, onde eu vou mostrar, ponto por ponto, não só de suas mentiras, mas do que ele encobre sobre o discurso de ódio desta chamada direita extrema que se levantou. No final do meu vídeo eu termino, inclusive, com um depoimento crítico
do pastor, deputado federal, Ottoni de Paula, que vai dizer que nunca na história do Brasil jamais se viu algo tão violento que afetou a família brasileira, a religião e o bem-estar social, a não ser o bolsonarismo. O Nicolas é aquilo que eu disse que resultaria do olavismo de Olavo de Carvalho, que só copiava e colava por trás de um computador, fingia que sabia alguma coisa e mentia para produzir Nicolas Ferreiras. O livro está aqui nas minhas mãos, ok? E a gente sabe que, na verdade, a história da direita mundial é de absolutização, extremização, radicalização, exclusão e opressão. Quando Nicolas também tentou usar o cristianismo como base fundamental normativa, moral, eu desconstruí, inclusive mostrando que o cristianismo é o contrário. Pessoas eram perseguidas porque se recusavam a acreditar. E mesmo entre os cristãos, os que discordavam de dogmas estabelecidos por um sínodo ou por um concílio, também eram perseguidos. A religião cristã, a partir de sua constituição, oficialização por Teodósio, no V século, foi a religião que mais derramou sangue inocentes. Não derramava apenas sangue dos judeus, derramava sangue até daqueles que ousassem discordar um único detalhe. Quem é o historiador? Quem é o filósofo? Quem é o teólogo? Quem é o antropólogo, sociólogo, que vai apontar uma declaração minha como mentirosa diante dos anais e documentos que temos? Portanto, eu inicio aqui a minha live hoje fazendo aqui na garagem, no meu carro, porque está muito calor aqui na região noroeste e no meu estúdio ainda não há ar-condicionado. Então eu preferi fazer esta live, não vou incomodar minha esposa que está assistindo o Netflix, vendo lá um filmaço, e eu aprendi a respeitar o seu espaço. Então, nós vamos ficar por aqui, ok? Para conversarmos um pouco. A primeira questão é: Eduardo Bolsonaro, tanto quanto o seu pai, claro, coordena uma organização criminosa em nosso país. Não é de hoje que os Bolsonaros vêm tentando se autoblindarem. Essa PEC que nós estamos derrubando, ela é o retrato justamente disso, de que aqueles que ainda, ao lado de Bolsonaro, ou do lado da esquerda, isto é, petistas, que de alguma forma estão atuando, estão no submundo da criminalidade e, portanto, colocando os pingos nos is, por ironia, ainda assim estão na contramão da moralização do bem público. Eu não estranhei quando o Bolsonaro indicou Augusto Aras para a PGR e que veio engavetando tudo quanto é processo e denúncia contra os bolsonaros. Também não me surpreendi quando o marreco, juiz semi-analfabeto, Moro, agora no Senado, declarou que o Bolsonaro tinha um esquema de controle, de, vamos dizer, operação e intervenção direta na Polícia Federal, na ABIN, e com o auxílio do Aras continuava se mantendo ali totalmente imune a qualquer investigação. Também devemos lembrar que o mesmo chamado Bolsonaro fez parte de uma organização criminosa que foi criada para roubar a educação em Barras de Ouro e teve como subchefe o Milton Ribeiro e o Gilmar Santos, que foram presos. Portanto, observe que é muito estranho para nós entendermos que a PEC da blindagem ou da suposta anistia só tem um objetivo. Não há uma preocupação com os que faziam parte da base. Não há uma preocupação do pipoqueiro, do vendedor de algodão doce ou da dona de casa que foi cooptada e enganada, que saiu para poder se manifestar e acreditando
que, na verdade, não seria uma tentativa de golpe. Não. A PEC da blindagem da anistia não tem este objetivo. O objetivo já está mais do que claro: proteger, de fato, uma quadrilha. Está dando para entender? Uma outra questão é que quando chega aqui pessoas do tipo do Elber, que acham que o meu canal é puteiro, ou galinheiro, ou curral, eu prefiro fingir que nem estou vendo o comentário, porque eu não sei o que essas pessoas estão pensando da vida. Meu queridíssimo, a porta da rua é a serventia da casa. Bolsonaristas aqui não são bem-vindos, e se não for bolsonarista, eu não sou obrigado a responder o que você quer. Se você quer minimamente mugir ou latir no meu canal, você pague para isso. Porque em outros canais, pessoas como você, o nada e alguma coisa dá no mesmo. Então, abaixa a bolinha, fica devagar, porque aqui você não vai cantar de galo, ok? Então, minha gente, primeira coisa que eu quero aproveitar e falar com você que está me assistindo, vou até apagar agora um pouquinho aqui, é para você assistir o meu vídeo. É o primeiro vídeo publicado hoje, desmontando a farsa de Nicolas Ferreira. Como vocês sabem, o meu canal sofreu fortes denúncias, foram mais de 50. Os meus chats, as próprias pessoas, a galera da liberdade de expressão, do direito de opinião, e com isso há um travamento do canal em relação a enviar o meu conteúdo, em distribuir o meu conteúdo. Portanto, se você não compartilhar sendo inscrito do canal, eu não estou falando para gado, ok? Eu não estou falando para gente alienada, eu não estou falando para pessoas que sofreram, sabe, uma lavagem cerebral. Eu estou falando para quem se inscreveu no canal, ok? Não, eu não estou aqui para me sentir importante. Eu sou importante, essa é a diferença. Eu só estou aqui porque eu sou importante e não porque quero me sentir importante. Está dando para você entender? Porque se eu não fosse importante, é evidente, eu não estaria aqui. Beleza? Então, lamento aí o gado que chegou aqui já mugindo. Nós estamos desmoronando. Aliás, eu quero agradecer o professor Ronaldo, do canal Rony Educação Política. Professor Rodrigo, do canal Rodrigo. Agradecer ao Elisandro. Agradecer ao professor Fábio, do Ministério da Razão. Aos nossos queridíssimos parceiros que estão compartilhando a minha avalanche de crítica e desmoronamento das mentiras do Nicolas Ferreira. Quero agradecer a vocês, porque somente mostrando a verdade, porque essa gente que usa a Bíblia, diz Deus, pátria e família, conhecereis a verdade vos libertará, é gente que vive na mentira, ok? É gente que vive na mentira. Então, deixa-me ver se eu consigo aqui ler apenas alguns comentários que, para mim, são interessantes, né? Antônio Leiva, ele disse que és um professor porco. Uau! Você sabia, o Antônio Leiva, que era justamente esse termo que João Crisóstomo e Lutero utilizavam para os judeus? E foi justamente por causa de termos como este empregado aos judeus que Hitler levou 6 milhões para a sepultura. Você é a prova viva de que o bolsonarismo é um nazifascismo. Você é a prova viva de que o vídeo que eu fiz, e está aqui, a biografia de Hitler pelo próprio Goebbels. Muito obrigado por ter feito comentário desse. Justamente João Crisóstomo, um dos grandes teólogos da igreja, classificavam os judeus como porcos, como pessoas imundas, como pessoas traidoras, e por isso mereciam ser perseguidas, porque se achavam a última bolacha do pacote. Esse é o cristianismo, esse é o absolutismo, o moralismo defendido pela religião cristã, e que é essa teologia supostamente moral que vem sendo tentado ser imposta na sociedade. Ô Antônio, muito obrigado. O teu discurso e os seus ataques a mim
é justamente um ataque de um nazista. Pois justamente o Hitler, baseado nas declarações de Martinho Lutero, de João Calvino, de João Crisóstomo, inclusive de um teólogo católico que você nunca deve ter lido na vida, chamado Martin Heidegger, que foi braço direito de Hitler para perseguir judeus e, sobretudo, cristãos que se inclinassem à defesa dos judeus. Os 6 milhões assassinados por Hitler naquela covardia não eram apenas por causa de etnia, não era apenas por causa da raça, não era por causa do arianismo, da supremacia alemã. Não, eram porque aquelas pessoas tinham uma crença exclusiva e diferente de todas as demais religiões. Por isso, Lutero, Calvino e Crisóstomo, Heidegger apoiavam justamente ou contribuíram para que nós vivêssemos na história o maior ato de desumanidade que nós temos conhecimento. E veja, não é que eu estou certo que o bolsonarismo é um nazifascismo? Aí está. E eu teria o prazer de ler novamente o comentário desse Antônio Leiva, que só prova que eu estou certo quanto ao argumento do Nicolas. O ódio não está e nunca esteve na esquerda, porque da esquerda, se pode pensar sem anacronismo, a ideia de estar e não de ser da Revolução Francesa, estar à esquerda é apenas se preocupar com a defesa dos seus direitos, igualdade e pensar que você não pode morrer, ser oprimido para sustentar os que oprimem. A ideia na Revolução Francesa nunca foi de ser de direita ou ser de esquerda, e sim estar à direita ou estar à esquerda de acordo com as suas conveniências. Mas as lutas de classes não é um processo da Revolução Francesa, também não tem nada a ver com o iluminismo. A ideia de classes sociais que lutam e acabam antagonicamente se contrastando para sobreviver, não, isso não é um processo de Marx ou Engels. Não, não é coisa de comunista. Lutas de classe marcam a história da humanidade desde seus primórdios, como, por exemplo, os judeus judaítas de Judá, de Jebus, que tentavam impor justamente uma religião oficial e uma forma de controle econômico e agrário para sustentar uma elite de vagabundos chamados sacerdotes. Do mesmo modo, o Império Romano, que se institucionaliza como uma grande potência antes do primeiro século até os idos do terceiro, quarto e quinto século, que inclusive perseguia os judeus, obrigava-os a servir o império, inclusive sob altas tributações. Então eu estou mostrando o cristianismo de Teodósio, que é oficializado e é determinantemente um dos maiores projetos de perseguições a judeus na história. Marca que o que hoje se levanta como bolsonarismo ou direitismo, travestido de um discurso pacifista, de defesa de liberdade e de igualdade, nada mais é do que uma farsa que, na verdade, encobre o preconceito, o poder, o domínio, uma teologia dominista que tem por objetivo escravizar. Eu não poderia esperar nada mais e nada menos do que um pivete com diploma de deputado federal que nunca trabalhou na vida, nem formalmente e nem formalmente. A partir da sua militância política atacando direitos de minorias, chegou ao parlamento e hoje, como nunca ganhou um salário mínimo, ataca os direitos de quem ganha. Portanto, este é o Brasil que nós estamos vivendo. O Brasil da falsa moralidade, o Brasil daqueles que dizem, em nome de Deus, em nome da família e em nome da fé, que querem salvar a democracia, na verdade, estão lutando contra ela. Bem, é difícil me refutar, isso eu sei. Não porque eu quero ser importante, porque eu não escolhi rede social para viver. Eu passei a minha vida na academia, estudando, me preparando para poder justamente ser livre para estar aqui te ajudando a não ser uma marionete do bolsonarismo. Então,
lamento dizer, o Eduardo Bananinha está mais perto do que nunca, também da Papuda. E vai ser condenado, isso é fato. Ele e o Paulo Figueiredo, diga-se de passagem, neto de um ditador. Um é filho e o outro é neto. Ou seja, dois ditadores tupiniquins que verão o sol nascer quadrado. Me xingar não vai adiantar. Me atacar também não. Os bolsonaristas já descobriram que não são bem-vindos aqui. Mas você tem uma missão. Pegue o meu vídeo sobre o Nicolas Ferreira, jogue em todos os grupos, porque ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Significa que ele vai alcançar muito mais pessoas. E se você não fizer, quantas não serão enganadas com a narrativa de que o ódio vem da esquerda, quando, na verdade, a história da humanidade é marcada por aqueles que exercem o poder, querem o domínio e escravizarem justamente as minorias. Vem comigo, Brasil. Meu nome é José Alessandro Neves e você pode me chamar também de Alessandro Moreno. Vamos pensar, então, mais um ponto crucial do que está acontecendo. Nicolas Ferreira, Silas Malafaia e companhia estão desesperados. Alguns da direita e até MBLs estão preocupados com o que aconteceu ontem com a grande manifestação. Professor Ronaldo, do canal Rony Educação e Política, professor Rodrigo, foram para as ruas para mostrarem a realidade de uma das maiores manifestações de todos os tempos. E isto foi um recado para o Bolsonaro, para uma parte da direita e para um movimento bolsonarista ao avesso, chamado MBL, onde um tupiniquim chamado Kim Kataguiri, Arthur Mamãe Falei, acabam acreditando que a manifestação ali nada mais é do que uma cortina de fumaça, onde de um lado se combate corruptos, entre outros, porque 12 petistas votaram a favor da PEC. Ok, mas quantos também não votaram, não sendo petistas, contra a PEC? E é isso que é importante. A verdade é que os moleques do MBL, eles são oportunistas. Eles precisam construir uma narrativa que é típica do fascismo, de solução, de estarem entre dois polos antagonicamente distintos, para dizerem que eles sim são a solução do problema, quando na verdade estão na contramão da moralização de fato do bem público. De um lado, eles precisam do Lula para reverberarem com um revisionismo os problemas que envolveram o PT. Do outro, eles precisam atacarem o Bolsonaro com a sua organização criminosa e se apresentarem como uma proposta moral para poder mudar o Brasil. Quando, na verdade, o que nós vemos é absurdamente contraditório do ponto de vista desses garotos que só querem o poder. Logo, temos que assumir aqui uma posição. O Kim Kataguiri deu agora de querer ser jurista, atacar o ministro da Corte com afirmações infundáveis de que o foro não era aquele, que tinha que ser isso, que tinha que ser aquilo. Eu já dei uma aula aqui para o Kim Kataguiri e acredito que o meu conteúdo já tenha chegado às mãos dele ou de outros, que é um absurdo do absurdo, né? Expliquei sobre funções atípicas dos poderes, ele que disse que era montesquieniano, eu dei uma aulinha de Barão de Montesquieu para ele. Enfim, enquanto existir MBL, eu estarei aqui para combatê-los. Enquanto existir bolsonaristas, eu estarei aqui para combatê-los. E, portanto, não tem essa de anistia. Tem que entender que os que foram para as ruas foram cooptados pelos bolsonaristas, por meio de grupos de WhatsApp, Telegram. Ninguém foi vender pipoquinha ou vender doce porque não sabia que era golpe. Não, foram conscientes daquilo que estava sendo tramado pelo chefe do clã. Deu para entender? Ok. Campinas fechado com o nosso capitão. Que bom. Fico feliz de saber, porque ele está fechado realmente.
Aqui, ó. Fechado. Por enquanto em casa com uma tornozeleira. Daqui uns dias ele vai estar na papuda e alguns ali dividindo cela com ele. Então, eu me sinto muito feliz em saber. Ok, o Ângelo me chamou de asno. Não tem problema. Isso é o que resta do bolsonarismo. Quanto mais vocês me atacarem, me ofenderem, só mostra que, de fato, o Nicolas está errado, mentindo, e que o discurso de ódio realmente são daqueles que querem impor uma agenda de apoio a corrupto, voto para tirar criminoso, mandante de assassinato de uma vereadora no Rio de Janeiro, e todos os outros que atacam não só o bem público, mas a nossa democracia. Então, parabéns para o Ângelo. Você é a prova viva de que eu estou absolutamente certo. De onde vem realmente o discurso de ódio, de onde vem realmente, né, esse grau de preconceito. Vem da direita e não da esquerda. Tá dando para entender? Muito obrigado por você ter feito este comentário, como o outro colega acima que me chamou de porco. Era um termo muito comum usado pelos nazistas, inclusive pelos supostos teólogos da igreja, Lutero, Crisóstomo e Calvino. Muito obrigado. Vocês só estão reforçando a minha tese de que quem alimenta o ódio e sempre tentou impor a base da espada foi a direita, sobretudo, cristianizada, né? Cristianizada. Agora, eu vou continuar afirmando. Silas Malafaia, Nicolas Ferreira e Gai, eles estão desesperados, porque já sabem que a PEC da anistia e a PEC da blindagem vai ser sepultada. Por enquanto, ela já está no caixão. Isso é fato. Ela já está no caixão. O sepultamento vai acontecer no Senado. E que mesmo, por força, ela siga adiante, a verdade é que o STF irá, depois da sanção do Lula, se tiver ou não tiver, declarar a inconstitucionalidade. Deu para entender? Outra questão é, no meu vídeo, eu trago o depoimento do pastor Otoni de Paula, ok? Onde o pastor Otoni de Paula vai declarar cabalmente que nunca na história do Brasil se viu tanto ódio, tanta divisão de famílias, tanto assassinato por uma ideologia, senão na época de Bolsonaro. E de onde o Nicolas Ferreira tirou que o problema do ódio no Brasil é da esquerda. De onde o Nicolas tirou que houve uma perseguição contra os evangélicos, se na verdade, graças à esquerda, coisa que nem o Henrique Cardoso de Mello fez, as igrejas evangélicas passaram a ter direitos quase que exagerados, ao ponto de hoje o parlamento ser quase que composto por uma grande maioria de pastores evangélicos. Que vergonha desse pivetinho de Belo Horizonte. É falta de vergonha na cara ou simplesmente um projeto realmente de poder fascista que se implementou no Brasil? Você decide. Vamos ler alguns comentários, porque tá quente pra caralho. E vou dizer para vocês, eu não pretendo fazer uma live longa, não. Mas vamos aqui responder algumas questões sobre o assunto. Vou pedir, inclusive, aos moderadores que excluam qualquer tipo de comentário que seja ofensivo. Objetivamente, eu não vou mais ficar revidando ataques, ok? Porque é você descer ao nível e se igualar a um discurso de hostilidade e de violência. Mas eu vou pedir para que printem para mim do que o rapaz acima me chamou de porco e o outro de asno, para vocês verem que trata-se de um discurso fascista. O Goldbelt, nesse livro aqui, olha, pessoal, veja, olha o tomo, olha a grossura.
ele declarou qual era o sentimento de Hitler em relação aos judeus e até alguns cristãos. Não existe nada de esquerda, nada no nazismo. O Nicholas tentou criar uma ideia de que o nazismo foi influenciado no ponto de vista pragmático pelo marxismo, quando a única coisa que foi utilizada por Hitler foi apenas o método para combater o próprio marxismo. Ou seja, o Hitler declara isso. O Joseph Goebbels também declara isso. Portanto, como podem afirmar que o nazismo é de esquerda, é coisa de maluco, ou de gente que, como eu disse, não leu os livros que o Olavo dizia que lia e veio para a rede social repetir asneiras, né? Ai, 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 ai. Cris, olha, verdade, turminha do Chaves. Eu li um comentário aqui do Dinho BTF. Engraçado é que eles são contra a corrupção. Aprova uma PEC que impede de investigar os corruptos. Mas não é isso que o Bolsonaro sempre fez? O Bolsonaro bateu no peito e disse: eu acabei com a Lava Jato. O Bolsonaro foi contra juízes de garantia. O Bolsonaro foi a favor, foi contra a PEC, a CPI da Lava Toga, por causa do filho dele. O Bolsonaro, inclusive, foi contra a questão da prisão em segunda instância. Tudo para proteger a família. Você vai esperar o quê? Por isso que para essas pessoas só resta querer lembrar do passado do PT. Por que eu chamo a galera do MBL de desonesta? Porque não há uma prova cabal que, de fato, configure o Lula como dono do sítio de Atibaia, quem comprou ou envolvido. O Eduardo Cunha é o maior inimigo do PT. Foi justamente o parlamentar que foi apoiado pelo Kim Kataguiri. Ele afirmou: a prisão do Lula foi um jogo estratégico, um gol de mão marcado pelo juiz Sérgio Moro para tirar o Lula da disputa. Por que o Kim Kataguiri não faz um vídeo refutando o Eduardo Cunha? Por que o Kim Kataguiri não confronta o Eduardo Cunha? Porque até agora, como eles precisam de um discurso mediano entre o bolsonarismo e o lulismo, eles começam a atacar o PT e o Lula. Essa gente do MBL não passa de um bolsonarismo ao avesso, mas a gente vai arrancando a capa deles aos poucos. Tá entendendo? É uma vergonha, né? Deixa eu ler mais aqui. Professor Fábio, Ministério da Razão, eu falei sobre vocês, sobre o seu canal aqui, inclusive, né? Peço aos colegas que vão assistir no futuro essa live, amanhã ou depois, se inscrevam no canal Ministério da Razão, se inscrevam no canal Rony Educação Política, inscreva-se no canal Rodrigo também, que é um canal muito bom. São os canais que, pelo menos no assunto política, estão aí engajados, porque sem nos unirmos não vai dar, beleza? Como eu falei, olha aí o comentário do Fábio Henrique. Lula do Petrolão, do Lava Jato, do Mensalão. Meu amigo, do INSS só se for a tua mãe. Só se for a tua mãe. Porque agora mesmo estava assistindo a CPMI, tudo leva ao Temer e ao Bolsonaro. E aí? Você vai lá e vai dizer agora que os próprios envolvidos estão querendo prejudicar o Bolsonaro. A Defensoria da União declarou que o Bolsonaro, em 2019, já sabia do esquema. E ao invés de combater, ele ainda indicou pessoas. Estranho, não? Como é que vocês querem jogar na conta do Lula aquilo que já está assumidamente sendo confessado como um projeto Temer e Bolsonaro? Ah, entendi. É porque é muito comum. Ô Nelson, o partido do Hitler, vocês precisam aprender. Era um partido socialista nacional. Na perspectiva da Alemanha, não tem nada a ver, meu amigo, com o que você pensa ser a social-democracia brasileira. Não tem nada a ver com o que você pensa ser a esquerda brasileira.
se o partido do Hitler fosse um partido de esquerda, ele não teria sido antimarxista, ele não teria sido anticomunista. O livro está aqui, porra. Você quer saber mais do que o próprio biógrafo, o próprio Hitler, os próprios envolvidos, o próprio Martin Heidegger, que foi um teólogo católico que apoiou? É que vocês estão desesperados com essa narrativa, esse discurso supremacista, não é verdade? Totalmente intolerante, absolutista, e estão vendo que vocês estão mais próximos do fascismo, mais próximos do nazismo do que qualquer outra coisa. Está aqui, ó. Vocês estão confundindo, estão fazendo um anacronismo. Partido socialista nacional ou nacionalista, como se estivesse falando de PT, como se estivesse falando de PSOL. Vocês estão enganados. Ou seja, o Partido Nacionalista, vamos chamar, ou socialista alemão, era um partido que de alguma forma empreendia, usava método marxista para combater o marxismo, para combater o comunismo, para combater o que eles achavam ser uma ideologia que deixava a Alemanha em um estado de miséria. E, inclusive, era tão radical que perseguia até os grandes banqueiros judeus, pois acreditavam que era uma burguesia fedorenta que, de alguma forma, afetava o desenvolvimento da Alemanha. Está aprendendo? Olavo não ensinou, né? Olavo não ensinou, não é verdade? Então eu ensino para vocês. Porque vocês só repetem o que ouvem. Só repetem o que houve, ok? Simples assim, ok? Comédia são os que cultuaram pneus, comédia são os que pegaram carona em caminhão para fazer uma viagem na Lua para ver se achavam o Olavo de Carvalho. Comédia foram os que entraram numa histeria coletiva, minha gente. Numa histeria coletiva. Ei, AI-5! Estado de sítio! Comédia foi quem pulou de uma ponte gritando mito. Comédia foi quem tentou dar um golpe e ainda mostrou a bunda toda cagada pro Brasil. Comédia foi quem queimou o próprio carro, pago com o pouco salário que tinha, para defender o mito. Comédia foi quem ficou na frente de quartel com um aparelho de celular invocando alienígena pedindo intervenção. Muito obrigado. Você está mostrando para mim realmente quem são os comédias do nosso país. Não adianta, Maria. Eu posso ir lá dentro. Vocês sabem que minha biblioteca é rica. Veja, eu estou com uma obra produzida pelo jornalista, pelo homem que foi o propagandista do nazismo. Tá vendo aqui? Essa gente está vivendo de Google, está vivendo de revisionistas desonestos, que querem enquadrar a esquerda ao nazismo, quando o nazismo sempre foi de direita, e radical, e extremista. A maior loucura dessa gente é dizer que o Hitler era de esquerda, combatendo o marxismo, combatendo o marxismo, combatendo todas as mentalidades ideológicas de uma revolução anterior que tinha por objetivo defender os direitos. Veja, diferente de Hitler, Marx defendia em questões judaicas, por exemplo, o direito dos judeus não precisarem largar suas crenças e cidadanias para terem direitos civis, coisas que queriam fazer, coisas que, inclusive, a colonização cristã na Europa determinou por meio da Igreja Católica, onde judeus, para terem direitos civis e políticos, eles tinham que negar a própria fé e, muitas vezes, até a própria identidade civil. Ou seja, eu estou querendo saber onde, na verdade, o nazismo tem qualquer proximidade com a esquerda. Portanto, o pivete de Belo Horizonte está refutado. O discurso de ódio na história sempre foi marcado por aqueles que estavam inseridos dentro de uma igreja absolutista. Eu dei uma aula para o Nicolas, começando no 1º século, com Inácio de Antioquia, Imperador Adriano,
Cheguei ao terceiro século explicando quem foi Diocleciano e como ele implementou uma agenda de perseguição a cristãos convertidos ao judaísmo e aos judeus. Depois, eu parei em Teodósio, no quinto século, e mostrei como Teodósio ele estabelece a supremacia da religião cristã e determina a perseguição e tira direitos políticos, inclusive civis, dos judeus. Mas não parou por aí. Eu fui passando na história e dando uma aula para o Pivete de Belo Horizonte, ensinando para ele que Lutero, João Crisóstomo e Calvino tinham ideologias totalmente repudiosas aos judeus, classificando-os como porcos, bichos, animais, inclusive como escória da sociedade, repudiando de todas as formas os judeus. Ué, interessante. Não foi justamente com base nesses teólogos que Adolf Hitler, inclusive, implementou um projeto de perseguição e aversão aos judeus? Mas eu tenho que ouvir um pivetinho que viveu às custas de crentes que davam dízimo e oferta e agora da vida pública, pois é um vagabundo, pois nunca trabalhou, afirmando que a esquerda ela tem uma proximidade com o nazismo, quando não tem, não é verdade? Então, o circo está ficando bom e a galera, claro, né? Claro, não tem o que falar. Não tem, ok? Não tem o que falar. Agora eu quero pedir aí a você que está me assistindo, você que está na contramão disso. Eu não monetizei o meu vídeo, sabe para quê? Para que você compartilhe em todas as redes sociais. Quem aí vai pegar o meu vídeo e vai compartilhar em todas as redes sociais? Pois nós temos que mostrar que o Nicolas Ferreira, que usa a Bíblia, o nome de Deus, é mentiroso, manipula a realidade. No meu vídeo, eu vou trazer todos os discursos de ódios defendidos, implementados por eles, inclusive o Nicolas Ferreira, o Bolsonaro e tantos outros. Eu vou falar do assassinato de um petista pelo próprio amigo, porque apoiou o Lula e deu uma festa de aniversário com o bolo do Lula, teve sua vida brutalmente tirada pelo bolsonarista. Mas o Nicolas não trouxe isso no vídeo. O Nicolas também não colocou no vídeo dele o discurso de Bolsonaro contra os quilombolas. O Nicolas não colocou no vídeo dele o discurso de Bolsonaro dizendo: vamos fuzilar a petralada lá do Acre. Bem, o Nicolas também não colocou o discurso de Bolsonaro dizendo: não tem essa de Estado laico, não. A minoria que estiver incomodada que se mude, tem que se submeter à maioria. O Nicolas também não colocou no seu vídeo o ataque de Bolsonaro a Maria do Rosário, dizendo que não a estuprava porque ela era feia. Bem, enfim, no final eu fecho o pacote com um próprio pastor conservador, dizendo que nunca na história do Brasil o discurso de ódio se viu tal como na era Bolsonaro. Mande o Nicolas ir lá e dizer para o Otoni de Paula que ele está mentindo ou errado. Deu para entender? Então eu quero pedir justamente a você que está me assistindo. O meu vídeo está aí no canal, foi publicado hoje cedo. O YouTube não recomendou meu vídeo nem para os meus inscritos. Não sei o que está acontecendo com o YouTube. Se fosse um vídeo do Nicolas Ferreira, claro, né, gente? Defendendo a religião como perfeita, o cristianismo sobre todas as religiões, e uma narrativa de ataque às minorias, claro, talvez o YouTube recomendasse. Mas como é o contrário, o YouTube travou o meu vídeo. E eu peço a você, é o primeiro vídeo publicado, tá com a capa do Nicolas Ferreira. Se você quiser receber este vídeo pelo WhatsApp, eu vou pedir para que coloquem aí o meu número agora. Não vou tornar público o seu contato. Eu vou enviar este vídeo para você publicar nas suas redes sociais. Se você quiser monetizar, você pode monetizar. Não tem problema algum. Você pode monetizar. Ok? Poste no TikTok, no Quai. Eu estou postando. Ele tem 12 minutos, eu estou postando aos poucos. Mas você pode postar no Facebook ou onde você quiser. É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Tenham todos uma ótima noite, um beijo no coração e até a próxima.
Sakamoto, denunciados Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no All News. Era uma denúncia esperada, né? Não há uma novidade nisso, né? Talvez a novidade maior seja que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha ficado de fora da denúncia. Aí eu também gostaria, até a partir disso, depois de discutir os desdobramentos legais, né? Até